João capítulo 1, do versículo 1 a 4 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que possamos agora ter o Teu Espírito nos ensinando, que esse mesmo Espírito venha me empoderar e nos ajude a ouvir com entendimento. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta manhã. E hoje eu queria falar sobre a deidade de Cristo, a deidade de Cristo. A gente leu aqui no versículo 1 que o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Como nós vamos ver, esse Verbo está falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. A deidade de Cristo, ou seja, o fato que Cristo é Deus, a realidade que Cristo é Deus, é atacada, ela é combatida por falsos profetas, falsos mestres, falsas religiões, seitas. Todas elas têm isso em comum. Elas atacam o fato que Cristo é Deus. Nós sabemos, é claro, de religiões que não subscrevem nem fazem referência à Bíblia, como, por exemplo, os muçulmanos, por exemplo, os budistas, como, por exemplo, tantos outros, nós sabemos disso. Mas até os muçulmanos creem em Cristo, mas como um profeta. O muçulmano não vai dizer que Cristo não existe. Ele crê em Cristo, mas não como o Deus que ele é. Nós temos os Mormons. Os Mormons é meio irônico, né? Que o nome é Igreja dos Santos de Jesus Cristo dos últimos dias. Só que eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus e Deus um dia foi um homem normal. Então eles não acreditam na deidade de Cristo. Os testemunhas de Jeová é a mesma coisa. O testemunho de Jeová não acredita, não aceita que Jesus é Deus. Não aceitam. Eles negam que Jesus seja Deus. Os adventistas do sétimo dia, a mesma coisa. Eles não acreditam que Jesus é quem ele falou que é. Os adventistas creem, por exemplo, que Jesus é irmão do diabo. É absurdo, não está na Bíblia, mas é o que eles dizem. Nós temos até a própria Igreja Católica, que tem Cristo como Deus, mas ele está subservente, ou seja, ele está debaixo de Maria. Gente, Maria foi uma mulher importante, foi usada por Deus, mas Maria não manda em Cristo. Porque Maria não faz parte, como nós vamos ver aqui, não faz parte da Trindade, não faz parte da pessoa de Deus. Não é para desprezar, ficar com raiva de Maria, mas entender isso, Maria não é Deus, Jesus é Deus. Então nós temos tantas vezes religiões que negam que Jesus Cristo é Deus. E hoje eu quero passar algum tempo justamente vendo isso. Por quê, pastor? Porque esse fato, o fato que Jesus é Deus, ele é o alicerce, não só do Evangelho, mas é o alicerce da própria palavra de Deus. Você tira a deidade de Cristo, muita coisa na Bíblia não se encaixa, não faz sentido. Então, é o alicerce, é a base. Lá em Gênesis capítulo 1, fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós lemos aqui no João 1 que fala: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, veja como isso se encaixa com Gênesis 1, versículo 1, onde fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui fala que Cristo criou todas as coisas que existem. Então, quem você acha que estava lá em Gênesis 1? Está falando sobre Deus, que inclui Cristo. Porque nada que foi criado sem Cristo, aliás, nada que foi criado fora de Cristo. Foi ele que criou todas as coisas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A pessoa dizer que Cristo não era Deus, está negando, contrariando a palavra. No versículo 3, fala sobre a criação, que Cristo é o Criador. Cristo foi quem criou todas as coisas. Não, pastor, foi Deus. Exatamente. Cristo é Deus e Deus é Cristo. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Todos os evangelhos, a Bíblia tem 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos 4
relatos do Evangelho de Cristo, e cada um deles trata da pessoa de Jesus Cristo. Ah, professor, é muita repetição, falar a mesma coisa, contar a mesma história? Não exatamente. Existem coisas que alguns evangelhos falam, que outros não falam, ou seja, eles complementam um ao outro. Tem algumas coisas que eles falam do mesmo episódio, mas eles falam diferentemente do ponto de vista de estar completando, dando mais detalhes. Então, um complementa o outro, preenche. Mas o interessante é que nos 4 evangelhos, eles mostram Cristo de uma forma diferente. Por exemplo, no evangelho de Mateus, Cristo ele é projetado como um judeu, que ele de fato é, tá? Mas um judeu e o rei dos judeus. Então, Mateus vai tratar do fato que ele é rei dos judeus. Marcos mostra Cristo como um servo. Como um servo. O único dos 4 evangelhos que não mostra, que não tem a genealogia, ou seja, fulano era pai de fulano, que era pai de fulano, que era pai de fulano. O único que não tem isso é o de Marcos. Mateus tem, Lucas tem, João tem, Marcos não tem. Por quê? Porque está mostrando ele como um servo. E todo evangelho, a perspectiva é de projetar Cristo como um servo para a humanidade. Lucas traça Cristo desde Adão. Interessante, é a única genealogia que começa lá em Adão e traz até o nascimento dele. E Lucas exalta, projeta Cristo como homem. Ele era homem, um ser humano. E João, diferentemente, ele mostra a deidade, ele mostra Cristo como sendo Deus. Então, nos 4 evangelhos nós temos Cristo que é um homem, um judeu e rei dos judeus, um servo e Deus. Tudo na mesma pessoa. Então vamos ver aqui Cristo em relação e comparação com o Pai e com o Espírito Santo, que também é Deus. Ambos são Deus, os 3 são Deus. Então vamos ver aqui Jesus como sendo o Deus triuno. A gente lê no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Sabe a palavra verbo que a gente lê? É a palavra grega logos. Tá? A palavra logos, ela significa palavra ou pensamento, raciocínio. Essa palavra logos é de onde vem lógica. Tá? O termo lógica, pensamento, raciocínio. 1 João 5,7, falando sobre a Trindade. Muita gente fala assim, talvez você já ouviu isso. Tem pessoa que fala assim, a Bíblia não tem a palavra Trindade na Bíblia. Não tem. A Bíblia também não está dizendo que o céu é azul. No entanto, se olhar para lá, já vai saber que o céu é azul. Então, só porque a Bíblia não fala explicitamente alguma coisa, não quer dizer que não esteja lá. Então, veja, isso aqui não está falando sobre a Trindade. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Aqui está falando da Trindade ou não? Não está dizendo Trindade. Mas está dizendo aqui que são 3 que são um. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Essa palavra aí é a mesma palavra de verbo que a gente leu lá em João. Tá? Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Só que aqui está chamando Filho de verbo, de palavra. Em Apocalipse 19, versículo 12, fala assim: e os seus olhos eram como chama de fogo. Isso aqui está falando sobre Cristo. Tá? E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Entendeu? Aqui está descrevendo Cristo. E ele usava uma veste que tinha o nome dele. E o nome dele era a Palavra de Deus. Qual um dos nomes de Cristo? A Palavra de Deus. Ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é chamado de Príncipe da Paz. Ele é chamado também de a Palavra de Deus. Então, quando a gente lê aqui, no princípio era o verbo, esse verbo, palavra, é o mesmo verbo lá em Apocalipse. É o mesmo verbo lá em 1 João que fala que os 3 são um. Pai, a Palavra
e o Espírito Santo. Então, a importância da palavra de Deus é que Cristo é a palavra de Deus. Cristo não está conosco mais na carne, em osso, mas Ele está conosco, sabe como? Sabe onde? Aqui. Quer conhecer Cristo? Conheça a palavra. Quer obedecer Cristo? Quer seguir Cristo? Obedeça a palavra. O nome dele é a palavra de Deus. Aqui nós temos a palavra de Deus. Aqui é Jesus Cristo. Tudo o que você quer saber, conhecer sobre Cristo, estão aqui nessas páginas. Sem nenhum exagero. É Ele. É Ele em forma escrita. A importância de entendermos isso. Jesus, Ele sempre existiu. Lá em Gálatas 4, versículo 4, diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veja que interessante. Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu. Não, pastor, aí fala que ele aqui está dizendo, pastor, você acabou de ler que foi nascido de mulher. Mas veja só, vou ler de novo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Por que enviou? Porque ele já existia. Ele existia onde? No céu. Ele foi enviado quando ele tomou forma de homem. Para tomar forma de homem, ele teve que nascer. Nasceu, como sabemos, da Virgem Maria. Mas temos que entender que ele já existia. Não é que ele nasceu e não existia antes. Eu e você, antes de nós nascermos, a gente não existia em lugar nenhum. Quando nascemos foi quando nós entramos em existência. Cristo nunca entrou em existência porque ele sempre foi. Ele sempre existiu. Quando ele nasceu, ele simplesmente tomou forma de homem. Deus enviou. Deus enviou porque já tinha que enviar, ele já existia. Tá? Lá em Miqueias, diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está vendo aqui? Ele nasceu em Belém. Aqui o profeta está falando sobre a cidade de Belém, onde Jesus nasceria, mas ele fala, ele sempre existiu desde os tempos da eternidade. Quando ele veio para a terra, ele simplesmente tomou forma humana, mas ele sempre existia. Quando ele nasceu, ele encarnou, ele tomou forma de carne. Por isso que a gente leu, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez Deus. Ele estava no princípio com Deus, mas o Verbo, a Bíblia fala, ele se fez carne, ele encarnou. Tá? Era vivo, mesmo antes de nascer. Lá em João 8,56, aqui é Jesus falando. Jesus falou uma coisa muito curioso e difícil de entender. Naquela época que eu via ele. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Ele está falando com um grupo de judeus que não queria saber dele como Deus. Estavam rejeitando. Que outra religião que rejeita Cristo como Deus? Os judeus. O judaísmo não aceita Cristo. Nem como Deus, nem como profeta, nem como nada. Acham que ele era um charlatão, era um contador de história bonita, era um enganador. Então, tinha um grupo de judeus que eles não estavam acreditando. Jesus falou, Abraão, seu pai, quando viu o meu dia, se alegrou. Aí disseram-lhe, pois os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Tu és jovem. Você viu Abraão? Como é que você viu Abraão? Está ficando maluco? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Por que eles queriam? Por que eles queriam jogar pedra, apedrejar, matar Cristo? Porque ele disse, quando Abraão viu o meu dia, ele se alegrou. Ele falou, antes de Abraão nascer, existisse, ele não falou que eu era, ele falou, eu sou. Essa palavra eu sou
é um termo usado para Deus. É o nome de Deus. Ele é o grande eu sou. Quando Moisés falava com Deus, Deus falou a mesma coisa. Ele falou, eu sou. E os judeus sabiam disso. Por isso que eles queriam matá-lo. Ele falou, você está blasfemando. Você está dizendo que você é Deus. Ele era Deus. Ele falou que era Deus, só que eles não aceitaram. E tentaram matá-lo. Então, alguém lê isso e falar que Jesus não é Deus? Jesus falou que era Deus. As pessoas que ouviram ele entenderam que ele estava dizendo que ele era Deus, tanto que queriam matá-lo. Então, como tem tanta religião, tanta igreja nesse mundo que nega que Cristo é Deus? É porque eles estão negando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é Cristo. Ou seja, eles negam Cristo porque eles negam a palavra. É tudo a mesma coisa. Lá em Êxodo 3,14, quando Moisés conversando com Deus, que eu mencionei agora, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Era o nome de Deus. Deus falou, eu sou quem sou. Diga para eles, eu sou mandou você. Que eles vão entender quem é eu sou. Eu sou é Deus. Então Jesus era o grande eu sou também. Então Cristo é Deus. Cristo sempre existiu. Cristo tomou forma de homem. Na sua morte e ressurreição, foi algo planejado. Desde a eternidade da criação. Lá em Apocalipse 13:8. E adoraram-na todos os que habitaram sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Cristo foi morto desde a fundação do mundo. Quer dizer isso? Que antes de nascer, que foi planejado, a sua morte e sua crucificação também estava planejada. Ele veio para esse fim. Ele saiu da eternidade, entrou no nosso tempo, viveu uma vida perfeita, santa, sem pecado, tudo planejado. E morreu. Ele foi crucificado, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando Cristo foi para a cruz, não foi um ups, não foi um e agora? Não. Ele já veio para esse fim. Foi para isso que ele veio. Ele estava com Deus lá na criação. Nós lemos em João 1 e 2 que tudo que foi feito por Deus. Lá em Gênesis, versículo 26 do capítulo 1, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebeu que interessante? Deus falou, façamos. Ué, mas façamos é plural. Deus não falou, farei o homem. Falou, façamos. Deus não falou a minha imagem. Ele falou a nossa imagem. Ele não falou a minha semelhança. Ele falou a nossa semelhança. Mas por que Deus falou nossa? Porque Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ah, mas a Bíblia não fala trindade. A Bíblia não tem a palavra trindade. Isso é verdade. Mas está cheio de exemplos onde mostra um Deus triuno. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E as religiões e falsas religiões que negam isso estão negando a Bíblia, que é justamente o que eles fazem. Então, não há salvação. É impossível alguém ser salvo sem reconhecer Cristo como sendo Deus. Como é, pastor? Então quer dizer que alguém que subscreve a Testemunha de Jeová, a Mormon, essas seitas não são salvos? É impossível ser salvo sem acreditar e reconhecer que Jesus Cristo é quem ele falou que ele era, ou seja, Deus. Não tem como. João 8:24. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, se você não crê quem eu sou, Jesus falou, vocês vão morrer nos vossos pecados, vocês vão morrer sem salvação. Nós temos que crer quem ele é. E ele deixou bem claro, ele provou, não só falou, mas provou, pela sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, que ele é Deus. E quem não aceita isso não pode ser salvo. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. A salvação é por ele. Se você não crê que ele é ele, então não tem salvação para quem não crê nisso.
Por isso que o diabo ataca tanto a deidade de Cristo. Não é um detalhe, é fundamental o Evangelho. É fundamental a salvação, é fundamental a toda a palavra de Deus. Você tira o fato que Jesus não era Deus, se complica muito. Toda a palavra não faz sentido e perde o seu poder. Então, ele é Deus, assim como ele é Deus, como Deus Pai, como Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é Deus Filho, mas o Deus Filho, ele se vestiu, ele encarnou, se vestiu de humanidade. Filipenses 2,5. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte na cruz. Ele tomou sobre si a forma de homem. Ele deixou a glória, deixou a eternidade, deixou a parte da sua deidade e ele se tornou homem. Ele se tornou Deus homem. Ele veio morrer por nós. Alguém tinha que pagar o nosso preço. Não vai ser nós, porque todos nós pecamos. Então ele veio. Então para ele vir como homem, ele teve que tomar sobre si a forma de homem. Então, ou Jesus é quem ele diz que é, Deus, ou Jesus é o maior mentiroso no mundo. Não, Jesus não é mentiroso, então ele é Deus. Ele não pode ser Deus e ser mentiroso. Se ele é mentiroso, ele não é Deus. Se ele é Deus, ele não é mentiroso. Ele não pode ser os dois. Então nós temos que entender isso, compreender isso. Seitas se esquivam do que a Bíblia está falando, porque todas elas usam coisas que estão fora da palavra de Deus. Vou dar um exemplo. Os mormons, eles não têm esse nome. O nome dele é Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma coisa assim. Mas por que chama eles de mormon então, pastor? Porque eles têm a Bíblia, de um lado, e do lado da Bíblia eles têm algo chamado o Livro de Mormon. Que não é a Bíblia. Mas para eles é mais importante do que a Bíblia. Eles vão colocar mais peso no que o livro de Mormon fala do que a Bíblia fala. Então eles dizem que, isso está na Bíblia, tudo bem, mas o livro de Mormon, sabe o que Deus acha, sabe o que eu acho do livro de Mormon? Não muita coisa. Testemunho de Jeová, mesma coisa. Você sabia que o Testemunho de Jeová tem uma Bíblia que é só deles, que eles traduziram? E é interessante porque nós lemos hoje, e o verbo era Deus, que nós lemos hoje em João 1. Sabe o que fala na versão deles? E o verbo era um Deus. Opa! Era um Deus. E o Deus deles é um Deus minúsculo. Na nossa Bíblia, na Bíblia da Verdade, na Bíblia que se usa, o verbo era Deus, com D grande, Deus maiúsculo. A versão deles fala, era um Deus com D minúsculo. Então eles mudam. Adventistas têm a Bíblia? Tem, não. Adventista usa a Bíblia. Mas também usa as profecias de uma mulher chamada Ellen White. Eles pegam as profecias de Ellen White e colocam elas acima da palavra de Deus. A Bíblia fala, mas se Ellen White falou outra coisa, vale o que ela falou. E a Bíblia a gente bota em segundo plano. Então você pode ver toda falsa religião tem alguma coisa além disso. Ou é livro de Mormon, uma profecia de não sei quem, é uma versão da Bíblia própria. É impressionante, todas elas têm justamente isso. Os muçulmanos têm o Alcorão. E assim vai. Então nós temos que entender que Jesus é a palavra é Jesus. E quando querem negar isso, você tem que atacar a palavra, que é atacar Cristo. E toda vez que se ataca a palavra, você tira a deidade de Cristo. Tá? Acontece o tempo todo. Nós temos que entender que não precisa corrigir. Não tem que ter revelação a mais.
Por isso que temos que ter muito cuidado quando alguém chega e fala, porque Deus me disse, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, e Deus falou aquilo. Deus falou isso, foi, tá. Deixa eu ver aqui na Bíblia, se bate com a Bíblia. Se não bater com a Bíblia, joga fora, igual o livro do Mormon, Ellen White, joga no lixo. Por quê? Porque não está na Bíblia. Tem que bater com a Bíblia. Mas foi o pastor, o irmão, minha irmã teve um sonho. Não interessa se foi um sonho, se foi um pesadelo, se foi uma visão, não interessa. Se não bate com a Bíblia, rejeite. Tá? Se alguém fala, Deus me revelou que para ser salvo, você tem que crer em Cristo. Bom, ele revelou para você, mas já está aqui na Bíblia, ó. Grande novidade revelou para você. Já está aqui. Alguém me revelou que para ir para o céu você tem que botar um abacaxi na cabeça. Esse é um exemplo bem ridículo, né? Mas, me dê um capítulo, me dê um versículo. Onde é que fala isso? Não fala, mas Deus mostrou. Então não foi Deus que mostrou, porque Deus nunca vai contrariar a sua palavra. Jesus nunca vai contrariar a si mesmo. Jesus falou, uma casa contra si mesmo, ela o quê? Ela cai. Cristo não vai revelar, mostrar, ensinar uma coisa que é diferente da palavra dele, que é quem ele é. Ele não vai se contradizer. Então, tudo tem que ser medido à luz da palavra de Deus. Por isso que é importante a gente ouvir o ensino, a pregação da palavra. A gente ler, a gente entender, a gente ouvir, a gente compreender. Porque quando chega alguém falando, conversa para boi dormir, na hora você fala, opa, está aí, vamos ver essa história direitinho. Agora, quem não conhece a palavra de Deus, qualquer um que chega e fala qualquer bobagem, a pessoa, tá. Foi Deus que falou? Foi, tá. Eu conheço pessoas, olha que absurdo, tá? Eu conheço pessoas que estiveram, não nessa igreja, mas na outra igreja, que não estão mais lá. Pessoas que se casaram. Sabe por quê? Porque o pastor revelou, que uma irmã revelou, que você tem que casar com você. Foi. Bom, então tem que casar, né? Revelou. Aí diz assim, se você não acreditar, você está blasfemando o Espírito Santo. Outro texto fora de contexto. Aí a pessoa, tá, tudo bem. Deus me revelou que você tem que me dar uma casa. Eu conheço um cara assim, o cara ganhou um terreno baseado nisso, uma revelação. Pense. Só não é engraçado porque é cômico. O pastor já está rindo, eu sei. Mas é cômico, gente. Sabe o que é isso? Revelou, então está revelado. Não estou dizendo que nós devemos rejeitar a palavra de Deus. Não, mas vamos medir aqui, vamos ver aqui o que Deus faz. O que Deus está falando. Muitas vezes alguém fala, Deus, eu tive um sonho, tive uma visão, Deus falou, aí todo mundo, tá. Não. Nós somos cristãos. Cristãos seguem Cristo. Cristo, o nome dele é a palavra de Deus. Se somos povo de Deus, nós temos que ser o povo da Bíblia. E o povo da Bíblia tem que conhecer a Bíblia. E quando vem algum espertinho, ou espertona, com conversa para boi dormir, a gente já é vacinado, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Agora, sem essa vacina da palavra de Deus, diferença, essa vacina funciona. A palavra de Deus nunca falha. Nunca falha. Agora, ela falha quando a gente não a conhece, a gente não obedece, não segue. Mas não é ela que falha, somos nós que falhamos. Tá? Então, a deidade de Cristo é uma peça fundamental para a palavra de Deus, porque Cristo é a palavra de Deus. E se nós vamos edificar nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, que é Cristo, nós temos que conhecer esse livro. E obedecê-lo também. Amém?